Olá, turma, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Campos de Experiências, né? Efetivando Direitos e Aprendizagens na Educação Infantil. E esse livro a gente vai dividir em duas partes. Na verdade, é um documento legal, né? Então, é um texto do Ministério da Educação, né? A referência bibliográfica lá escrita Brasil. E a gente vai dividir em duas aulas, né? Primeiro momento para a gente discutir um pouquinho sobre a apresentação e introdução aqui. E a segunda parte a gente vai conversar um pouquinho sobre os campos de experiência, né? O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento, imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, e aí as considerações aí sobre o texto como um todo. Então, a gente inicia a primeira parte agora, né, para discutir um pouquinho aí desse livro sobre os campos de experiência, sobre o pensamento na educação infantil. O livro, ele inicia, né, a sua discussão com alguns pontos iniciais. Por quê? Objetivo e o papel do professor. Então, quando o livro Campos de Experiência está discutindo conosco, ele vem o porquê de campos de experiência, o porquê pensar na educação infantil, né? Quando eu estou falando em educação infantil, eu estou falando de 0 a 3 anos a criançadinha da creche e 4 e 5 anos a galerinha da pré-escola, né? Então, é um texto que vem discutir, expor e problematizar situações, maneiras, estratégias, ações para organizar as ações pedagógicas dentro do espaço escolar, sobretudo nas escolas de educação infantil. E qual é o objetivo de toda essa discussão? Com base no livro, servir de referência para os professores e demais profissionais que atuam na educação infantil, construírem o currículo como uma atividade responsável e reflexiva para os planejadores e avaliadores. Quem são esses planejadores e avaliadores dentro do espaço escolar? Inicialmente o professor, obviamente, e, claro, os demais agentes que compõem a escola, né? Porque aqui no próprio objetivo, ele está discutindo que a escola ela é um espaço propriamente dito para que todos possam se manifestar de modo organizado, de modo pedagógico, pensando em ações para atender essa criança da educação infantil, de 0 a 3 anos e a turminha de 4 e 5 anos. Então, o texto, ele inicialmente nos seus primeiros tecidos discursivos, ele traz um enredo em que é viável, é cabível pensar a escola que atende esse público-alvo, educação infantil. Então, todas as vezes que nós vamos iniciar uma leitura de um texto, iniciar uma leitura de um documento legal, quem é o público-alvo dessa discussão? Quais são os atores? Quais são os agentes que compõem? Se eu estou pensando em escolas de educação infantil, sejam as creches ou as pré-escolas, eu estou pensando nas crianças, nos professores, nos funcionários, na equipe gestora e coordenação pedagógica, nas famílias, no entorno dessa escola. O que essa escola construiu de identidade para garantir as aprendizagens necessárias para o desenvolvimento dessa criança na sua peculiaridade, na sua especificidade de idade biológica, né? Quando eu falo em educação infantil, eu estou pensando num público muito peculiar. Quando eu estou falando em bebês de 0, de 3 meses, de 4 meses, como
que é o desenvolvimento dessa criança nos seus aspectos maturacionais e também nos seus aspectos sociais. E qual é o papel da escola em atender essas peculiaridades do desenvolvimento dessa criança da educação infantil. Então, o texto, ele abre essa discussão para nós podermos pensar de que criança que eu estou discutindo. Quem é essa criança da educação infantil que tem essa característica diferenciada de outras faixas etárias, de outras etapas da educação básica, Então, o texto, ele vem para orientar as unidades com base na BNCC, Base Nacional Comum Curricular, para definir os direitos de aprendizagem. O que essas crianças de 0 a 3 anos precisam aprender? O que as crianças de 4 e 5 anos precisam construir nos seus conhecimentos, É uma criança que ela está inserida dentro desse espaço escolar. Como que a escola vai se organizar para definir essas aprendizagens? Então, hoje nós temos uma Base Nacional Comum Curricular que traz direitos de aprendizagem, que traz campos de experiência para que essas crianças da educação infantil, consequentemente ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e por aí afora, vai subindo as etapas e as modalidades da educação, como que a escola ela se organiza para a construção desse conhecimento. Quais são as ações, as habilidades e as competências a serem constituídas dentro desse espaço escolar para a aprendizagem dessa criança ser desenvolvida, ser solidificada, ser sistematizada. Como o professor precisa olhar para esse indivíduo, olhar para essas crianças de modo a compreender as suas individualidades, a compreender os seus anseios, as suas posições enquanto crianças, enquanto bebês, enquanto crianças pequenas e propor ações pedagógicas, didáticas para que essa criança possa avançar. E como que a escola, no seu todo, nos tempos, espaços, estratégias, relação com a família, relação com a comunidade extraescolar, projetos didáticos, o todo da escola, como que ele vai se encaixar como num jogo de quebra-cabeça para que posteriormente, a imagem, que é a aprendizagem, que é o produto da escola, possa ser consolidado, possa ser construído significativamente. Então, a BNCC, ou melhor, o documento Campos de Experiência, com base na BNCC, ele vem discutindo o que é o currículo. Então, o texto traz que o currículo é o conjunto de situações cotidianas organizadas para crianças em cada unidade de educação infantil, com base no seu projeto pedagógico, que nada mais é do que a identidade dessa escola, quem são essas crianças, quem são esses servidores, esse público total da escola. O currículo é ele que concretiza por meio de práticas educacionais organizadas em torno do conhecimento. Ou seja, é o professor que vai pensar em situações para que esse currículo possa acontecer de modo organizado. Quando eu estou falando em organização curricular, eu estou falando em planejamento, em sequências didáticas, em projetos didáticos, em ações organizadas que conduzam à construção dessas habilidades e competências descritas na BNCC e iluminadas pelo texto aí do Campos de Experiência, Então, em meio a relações sociais que travam nos espaços institucionais e que afetam a construção das identidades das crianças.
Então vejam que as práticas pedagógicas estão articuladas com as relações sociais que essa criança está inserida na construção dessa identidade, que é o projeto político-pedagógico, para que o conhecimento seja construído aí em toda essa etapa da educação infantil. E aí o texto traz a concepção de criança. Quem é essa criança? Ela é o centro do planejamento, ela é o sujeito histórico, um sujeito com direitos, um sujeito que se desenvolve nas interações e nas relações práticas por meio de diferentes grupos e contextos. Quando eu tenho a característica dessa criança, que é essa concepção que o texto está trazendo, eu começo a pensar: que ação que eu desenvolvo dentro da escola de educação infantil que vai atender essa criança como centro do meu planejamento? Eu enquanto professor, ou eu enquanto gestor, ou eu enquanto servidor dentro dessa unidade escolar, qual é o foco do meu trabalho? É a criança. Ela que é o centro das ações desenvolvidas dentro da unidade escolar. Não é o professor Rodrigo que está falando. A gente já vê essa discussão dentro da legislação nacional, dentro da documentação pedagógica e dentro dos referenciais teóricos que nós estamos nos apropriando ao longo das aulas, das disciplinas. Então, o texto Campos de Experiência, o próprio nome já diz, experimentar. Quem vai experimentar? A criança, que é o foco do planejamento didático. Ela vai experimentar o quê? Os diversos agrupamentos, as diversas texturas, as diversas cores, a diversidade de todas as situações que possam fazer com que ela aprenda, com que ela construa aí o conhecimento tático dentro da educação infantil. O texto Campos de Experiência, ele resgata os 3 princípios apresentados na legislação e nas diretrizes curriculares nacionais e também na BNCC, que são os princípios éticos, políticos e estéticos. Quando eu estou falando em ética, eu estou discutindo a construção de autonomia e de autoestima dentro do espaço. Princípios políticos, quem é esse indivíduo e qual a sua participação e expressão dentro dessa sociedade. E estético, como que eu estou valorizando essa criança dentro das suas diferentes linguagens, dentro das suas diferentes posições, posicionamentos e interações, Então, o texto, essa primeira parte da discussão que nós selecionamos do livro Campos de Experiência, é pensar, é narrar, é fazer essa linha mesmo teórica dessa discussão dos campos de experiência, do planejamento do professor, resgatar esses conceitos que estão presentes na legislação, dos princípios éticos, políticos e estéticos, que permeiam não somente a educação infantil. Ela vai iniciar na educação infantil, mas ela vai estar presente, são princípios que estarão presentes dentro de toda a educação brasileira, dentro de todas as etapas e modalidades, para que quando nós, ao passarmos por esse processo de escolarização, a gente possa ser aí um agente, um indivíduo cidadão, crítico, reflexivo, conhecedor de direitos e deveres. Então, o texto ele vem retomando inicialmente esses conceitos presentes aí na discussão e no caminhar educacional. Se eu estou falando de criança de 0 a 3 anos, 4 e 5 anos, dentro de práticas interativas e brincadeiras, a vivência dessa criança, o seu trabalho, a sua ação é a brincadeira, é a interação. Como que uma criança de
1 ano e 3 meses, como que ela interage com os adultos, com as outras crianças? Como que uma criança de 3 anos, ou de 4, ou de 5, ela tem essa mesma interação? De que maneira ela se porta frente a pegar objetos, a manipulação, a experimentar. Então veja que a criança, de acordo com o seu desenvolvimento, de acordo com a sua idade, isso não é uma generalização, mas Piaget nos dá condições de pensar o que uma criança de 1 ano e 4 meses consegue fazer de uma criança de 2 anos, quais são as suas caminhadas, quais são as suas maneiras de assimilar e de acomodar o conhecimento. Como que eu, enquanto professor, enquanto escola, preciso construir estratégias para o atendimento dessa criança? Por isso que a BNCC vem discutir conosco os campos de experiência. A criança, dentro dessa especificidade de idade, de 0 a 3, 4 e 5, ela está no momento de descobertas, de aprendizagens, de desbravar movimentos e momentos para construir a sua aprendizagem. Então, as experiências do tato, as experiências do olfato, as experiências do paladar e tantas outras experiências, pela interação, pela brincadeira, vão sendo somadas, vão sendo consolidadas ao longo dos dias dentro da escola, para que a criança possa aí agaranhar as suas habilidades e os seus conhecimentos e competências postulados pela BNCC. E aí, a gente já conversou um pouquinho sobre os princípios políticos, éticos e estéticos que são apresentados nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil e na legislação. E aí o texto Campos de Experiência traz essa relação da criança com o conhecimento. Se ela está aprendendo por meio das interações e por meio das brincadeiras, ela está construindo o seu conhecimento. Essa construção precisa de um indivíduo mediador. Esse mediador nada mais é do que o professor, que vai acompanhar, monitorar a avaliação, vai observar sistematicamente, fazer análise do contexto, da identidade dessa criança, porque há uma diferença de uma criança de 3 anos que está na creche para uma criança de 5 anos que está na pré-escola. Então, eu preciso saber as diferenças etárias dessas crianças para poder desenvolver um trabalho dentro do contexto, utilizando os múltiplos registros. Porque se eu estou dizendo que essa criança ela tem uma peculiaridade no seu desenvolvimento, é uma criança que vai se apresentar e que vai demonstrar a sua aprendizagem por meio do choro, por meio de um gesto, por meio de uma fala, de um balbucio, por meio de um engatinhar. Então, o professor, ele precisa estar atento a todas essas características que compõem a criança da educação infantil, e por meio de diferentes registros, escritos, fotográficos, videográficos, audiográficos, imagéticos, para que ele possa construir, digamos que um dossiê, um portfólio, que mais para frente a gente vai ver com mais afinco esse instrumento avaliativo, diagnóstico, dentro da educação infantil. Então, o professor ele vai construindo esse processo de registro para saber como essa criança chegou nessa escola, como ela está se desenvolvendo e como ela vai caminhar para frente, né? Ou como ela já estava na escola no ano anterior
e como ela está chegando nesse novo ano dentro dessa unidade escolar. Então, os registros são documentos que norteiam a prática pedagógica docente para que o planejamento, para que a organização, para que as estratégias pedagógicas possam ser construídas, desenvolvidas, atendendo essa criança, que é o centro, que é a aprendizagem do professor, dos servidores, da equipe gestora e de um todo, né? E aí o texto, ele traz os direitos mediadores de aprendizagens, que na BNCC a gente chama de direitos de aprendizagens, que são conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, a criança, ela tem o direito de brincar, ela tem o direito de se expressar, ela tem o direito de explorar na educação infantil, e não só na educação infantil, porque ali ela vai começar e vai levar isso para os seus outros processos de escolarização. Mas a partir do momento que a legislação e que um documento legal, nacional, nos propõe que é um direito à brincadeira, se eu, enquanto professor, não oferto, não crio estratégias pedagógicas que possam fazer com que essa criança brinque, explore, eu estou negando um direito dessa criança. Então, a legislação pedagógica, ou melhor, o nosso pensamento pedagógico brasileiro, nós passamos de nomenclaturas até chegar ao direito de aprendizagem. Então, anteriormente nós tínhamos objetivos, expectativas de aprendizagem. Quando eu falo em expectativa, a expectativa ela pode acontecer ou não. Então, eu crio uma expectativa, né? Vamos pensar nós adultos, né? Eu tenho uma expectativa de chegar em casa e ter um bolo de chocolate. Será que o bolo de chocolate vai estar na minha casa? Eu não sei, é uma expectativa que eu criei, pode acontecer ou não. Então, nós saímos na educação brasileira da construção de expectativas para garantia de direitos. Então, é um direito da criança brincar, é um direito da criança explorar, é um direito dela conhecer. E ela vai brincar, explorar, conhecer e tantos outros direitos postos pela BNCC e postos pelo livro Campos de Experiência, pelo documento pedagógico legal posto para nós, vai brincar de 0 a 3 anos, 4 e 5 anos, em todas as etapas, sejam crianças da modalidade da educação especial, sejam as crianças da educação regular, da educação básica, enfim, da educação infantil, né? São crianças que estão sendo inseridas dentro de um espaço em que hoje elas têm direitos a serem garantidos dentro da escola, dentro dessa etapa da educação infantil, né? Uma das etapas da educação básica. Recapitulando os direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. E, novamente, fazendo uma recapitulação, a criança de 0 a 3 anos, que está na creche, e a criança de 4 e 5 anos, que está na pré-escola. E quando eu estou falando em direitos, essa criança de 0 a 3 vai conviver, vai brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. 4 e 5 anos, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. A escola vai criar condições temporais, espaciais, alimentares, nutricionais, de acompanhamento para que a criança que ela atende, observando o seu contexto local, observando o seu projeto político-pedagógico, observando um planejamento e uma ação didático-pedagógica centrada nessa criança, para que ela possa desenvolver todos os direitos de aprendizagens postos pela BNCC e iluminados pelo livro Campos de Experiência,
efetivando direitos e aprendizagens na educação infantil. E aí o texto traz para nós, discutindo essa organização curricular, esse posicionamento da escola, em que o currículo, por campos de experiências, defende a necessidade de conduzir o trabalho pedagógico na educação infantil por meio da organização de práticas abertas às iniciativas, desejos e formas próprias de agir da criança que, mediadas pelo professor, constituem um contexto rico de aprendizagens significativas. Assim, os campos de experiências apontam para a inserção da criança em situações nas quais ela constrói noções, afetos, habilidades, atitudes e valores, construindo sua identidade. Então vejam o papel preponderante que a escola passa a ter quando ela identifica, analisa e sistematiza ações significativas para a aprendizagem dessa criança que é público-alvo da educação infantil e que é público central das ações organizadas pela escola. E aí, dentro das aprendizagens, dentro dos direitos de aprendizagem das crianças de 0 a 3 anos, 4 e 5 anos, a BNCC ela traz os campos de experiências. Como o próprio nome já diz, experimentar. Campos, né? Quando eu falo em campo de futebol, campo de concentração, campo da gramática, campo da matemática, eu retomo, né? Eu faço uma alusão a um espaço, né? Quando eu estou falando em campo de futebol, me traz à mente que espaço é esse que eu estou discutindo, de que lugar eu estou falando. Quando o texto me traz campo de experiência na educação infantil, eu estou falando de um espaço. Que espaço é esse? Né? E aí ele traz 5 campos de experiências. O primeiro campo, o eu, o outro e o nós. Quem sou eu? Quem é o outro? Como que nós nos constituímos enquanto indivíduos, enquanto pessoas, enquanto cultura? Lá na educação infantil, quem é a criança de 0 ano, né? De meses, de 1 aninho, de 2 anos? Quem é o outro que essa criança de 1 ano se relaciona? Quem é o outro adulto? Quem é o outro criança? Quem é o outro família? Quem é o outro funcionários? E como que esse todo, como esse nós, se organiza e se constitui para atender essa particularidade. O segundo campo de experiência, corpo, gesto e movimentos. A criança de 5 anos, quais são os gestos que elas constroem, quais são os gestos que ela tem para se relacionar, para interagir e para brincar com o outro indivíduo? Qual é o gesto, o movimento que um bebê de 6 meses tem para interagir com o outro, com a família, com a mãe, com o professor, com a auxiliar de educação infantil, com o gestor da escola? Quando um bebê que está sobre nossa responsabilidade, ele chora, esse choro, que é um movimento, que é um gesto, que também é uma fala, o que esse choro está me dizendo? É fome? Ela precisa ser higienizada? É uma cólica? É uma dor? Então, esse olhar do indivíduo adulto, do professor, da família, em identificar esse choro, em identificar esse movimento dessa criança, desse bebê de 6 meses, ou da criança de 5 anos, é identificar a que ação ou que condição eu estou me interagindo e me relacionando com essa criança, com esse indivíduo. O outro campo de experiência é o traço, sons, cores e formas.
Como que, eu gosto muito de trazer os exemplos dos bebês, né, até porque eu trabalhei por muito tempo na educação infantil, então, como que os bebês, eles interagem com as bolas, com as caixas, com as mamadeiras, né? Quanto tempo uma criança leva para manipular a sua mamadeira com as duas mãos, com uma mão, depois ela larga a mamadeira, que tem uma maneira de beber diferente de um copo de bico, que depois é uma outra maneira do que beber numa caneca ou num copo. E até mesmo xícara, caneca e copo, nós temos maneiras diferentes de pegar, para poder ingerir essa bebida, para poder ingerir esse alimento. Como que o bebê, né, que está nesse processo de desenvolvimento, de aprendizagem, ele passa por essas transições e transformações que é o currículo da educação infantil, né? A manipulação desses objetos, dessas formas, como que a criança lida com os objetos ao seu redor, com as garrafas, com os rolinhos de papel higiênico, com os plásticos, com os livros, como que ela lida com tantas e tantas outras maneiras e objetos ao seu redor. E um outro campo é o escuta, fala, pensamento e imaginação. Como que a criança de 4 e 5 anos, ao ouvir uma história narrada pelo professor, ou contada por meio de um teatro de fantoches, ou por meio de um teatro de dedoches, ou por meio de encenação, como que essa criança se apropria dessa imaginação que ela construiu? Quando ela, junto com outras crianças, então veja que os campos de experiências, eles não são estáticos. Agora é o eu, outro nós. Agora eu vou trabalhar, escuta, fala. Eles se articulam, eles estão alinhados. Quando uma criança, ela está com o seu grupo de coleguinhas, com o seu grupo da mesma faixa etária ou faixas etárias diferentes, quando ela está brincando de casinha ou quando ela está brincando de escolinha, ela entrou num campo da imaginação que naquele momento ela entrou num jogo simbólico em que ela deixa de ser aquela criança, aluno ou filho, e passa de fato a ser o professor, ou ser a mamãe, ou ser o motorista, ou ser o médico da brincadeira. Então, como que essas crianças, elas constroem essas interações, essas brincadeiras, e como que a escola vai fazendo, vai inserindo estratégias pedagógicas planejadas, organizadas e mediadas pelo professor, para que possa atender essa criança dentro desse campo de experiência. E o outro campo é o espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, quando eu levo para essa criança uma gelatina para ela manipular, né? Mas inicialmente essa gelatina eu mostrei a ela na sua forma líquida, depois ela na sua forma... Como que houve esse processo de transformação de um líquido em um estado mais sólido, mas que dá para apalpar, manipular, quando eu levo areias, quando eu quantifico os brinquedos que nós temos dentro da sala de aula, ou quando eu faço a contação de histórias e depois com essas crianças nós fazemos uma lista dos livros lidos durante a semana, ou dos contos, né? Quando eu faço mesmo as transformações, tinha um brinquedo, ganhei mais 2, quanto que nós temos agora? Chegou mais um amiguinho novo na turma. Então são transformações, são quantificações e relações que vão acontecendo no dia a dia, que nós vamos inserindo dentro do nosso planejamento para poder atingir esse campo de experiência. Então vejam que os campos de experiência, eles acontecem de uma maneira em espiral. Então, ao mesmo tempo que eu estou discutindo com uma criança uma transformação, ou uma quantidade de uma criança nova que chegou, eu estou relacionando com ela o outro, porque é uma outra criança, porque é uma outra identidade. Quando eu estou fazendo uma leitura, estimulando a sua imaginação,
né? E dentro dessa leitura, dentro dessa imaginação, ela me fala as cores que aparecem, ela me fala quais são os sons dos animais. Então vejam que os campos de experiência, eles não são como nós tínhamos há um tempo atrás na educação infantil. Hoje é aula de linguagem, agora é aula de música, agora é atividade de matemática. Então, nós estamos pensando na construção de um conhecimento dialógico, na construção de um conhecimento discursivo, interdisciplinar, que se relaciona. Porque a nossa vida em sociedade, ela não é, agora eu vou fazer, né? Agora eu vou ler a placa do ônibus porque leitura é língua portuguesa. A gente faz a leitura, faz o cálculo, tudo junto e ao mesmo tempo, de um modo a não segmentar as áreas do conhecimento. É claro que para o professor precisa ter esse conhecimento. Tal ação pedagógica tem um objetivo próprio, tem um direito de aprendizagem específico que vai construir habilidades e conhecimentos X, ou que vai construir habilidades e conhecimentos e competências Y. Mas no dia a dia com a criança, as aulas, as atividades pedagógicas, elas vão acontecendo ao longo dos dias, né? Ao longo do tempo que o professor se organizou para o planejamento e organizou para que os campos de experiência pudessem aí acontecer. E aí nós, nesse primeiro momento, encerramos o livro Campos de Experiência, efetivando direitos de aprendizagem, né? Só recapitulando que nós trouxemos nessa primeira parte os conceitos legais e antecedentes que regem os direitos de aprendizagem e os campos de experiência com base na BNCC e nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e o papel do professor. E no próximo vídeo a gente vai discutir aí um pouquinho especificamente os campos de experiência um a um para a gente poder pensar em ações e estratégias mais específicas para essa criançadinha. Tudo bem, turma? Então, boa aula e um bom caminhar aí pela frente.